Hoje a gente vai conversar sobre 4 assuntos muito importantes aqui. Para você que já é investidor, ainda mais ainda para você que está começando a investir. A gente vai falar sobre como eu escolho o ativo que eu vou investir na semana dentro da minha carteira já existente. O porquê que a gente deve sempre preocupar em comprar os ativos a bons preços e te mostrar também a diferença entre o dividend yield da ação e o dividend yield da carteira de investimentos já consolidados. E, por fim, ainda no nosso aporte semanal, falar um pouquinho sobre a Gerdau, que o mercado está batendo bastante nela. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. Pessoal, a nossa evolução semanal aqui da carteira do canal, a gente faz os aportes de R$50 toda semana, já na nossa construção das ações. A gente iniciou lá na última semana de agosto de 2023. Aqui a gente está acumulando um patrimônio já de R$1.190, mas a gente começou com R$46. Então a ideia é o aporte semanal dos 50 e manter essa resiliência, tá? O mais importante, pessoal, para quem quer começar a investir, às vezes a gente perde muito tempo pesquisando, estudando, querendo saber os melhores ativos, mas o principal a gente não faz, e é o começar. Quando você começar a escolher uma ação com aporte baixo, iniciar e comprar, vai gerar outras dúvidas, onde você, com essas dúvidas, você vai começar a aprender. A primeira ação que eu comprei, eu não sabia nada praticamente, eu só fui lá e comprei, e a partir disso eu fui despertando, por que essa ação sobe, por que desce, por que ela não está dando lucro, por que está dando lucro. Aí eu comecei a interessar a estudar os indicadores. Então às vezes a gente perde tempo querendo aprender tudo do mercado financeiro antes do principal, que é o começar, tá? Mas enfim, vamos lá. E analisando a nossa carteira aqui semanal, a carteira de dividendos do canal, eu vi que das nossas 6 ações, o que ainda está com oportunidade de compras é a Gerdau. Porque atualmente a gente tinha as 15 ações num preço médio de R$10,69, porém com a desvalorização da ação pelo mercado, ela estava custando R$10,62. Então eu filtrei pela rentabilidade, as de menor rentabilidade de baixo para cima, e vi teoricamente a ação mais rentável da nossa carteira é o Banco ABC, com uma valorização de 23%, e eu tenho uma desvalorização em Gerdau e em Klabin de 0,62 em Gerdau e 0,22 em Klabin. Porque olhando a minha carteira toda, eu percebi que o preço mais atrativo está aqui na Gerdau, justamente porque ele está abaixo do meu preço médio. Lembrando que essas estratégias que eu estou utilizando, elas não são para qualquer ações, são para as ações que já estão existentes aqui na minha carteira, e são ações que eu acredito no potencial de crescimento para dividendos, para resiliências, para ficar forte no mercado, e aproveito as ondulações, inclusive de ações de commodities que são muito cíclicas, para poder fazer os aportes oportunos. Você saber desses aportes oportunos vai ser importante para você entender o meu raciocínio lá na frente, tá bom? Se você quer acompanhar a carteira do canal desde o início, eu vou deixar aqui a playlist para você entender todo o racional, por que eu escolhi essas ações, você vai começar a investir, onde que você deveria começar a olhar, as coisas que você deve procurar, tá bom? E falando do aporte da semana, saiu uma matéria de um fundo que rendeu 150% do Ibovespa, tem a Gerdau na carteira e mais outras 3 ações. Aqui tem a fala do gestor um pouquinho que eu queria compartilhar com vocês, tá? Falando sobre a Gerdau. Olha o que o gestor fala, o gestor é o Piccioni da Empíricos. Mesmo com esse ciclo de queda, a empresa está super saudável. A gente vai ver isso sobre os indicadores, tá? Ela é líder no mercado no segmento e conseguiu, mesmo com o ambiente mais difícil, gerar uma rentabilidade capaz de pagar dividendos e fazer recompra de ações. Então, quando uma empresa paga dividendos, é uma empresa que tem dinheiro, teoricamente, sobrando no seu caixa para distribuir para os acionistas. E mais ainda, quando uma empresa que recompra suas ações, ela vê uma grande oportunidade de poder fazer essa recompra de ações, ela comprou esse montante, depois ela vai lá e cancela essas ações que ela comprou, o meu percentual como acionista aumenta, porque afinal de contas tem menos ações circulantes. Então, as empresas que veem a oportunidade num preço legal, eles fazem essa recompra
E é uma empresa super saudável. Ele ainda comenta que em um cenário mais positivo para a produção do aço, podemos ver a Gerdau desempenhar muito bem na bolsa. Se ela continuar entregando dividendos, recomprando ações, um cenário de juros ainda menor, que vai ser para o futuro, vai ficar bem mais atrativo. Então, entende que enquanto a gente tem um cenário onde, pelo menor consumo do exterior, porque está sobrando muito aço na China, a China está exportando demais para os outros países, Gerdau exporta muito para os Estados Unidos está comprando da China, então isso fica mais competitivo. O mercado bate nas ações, as ações se desvalorizam, o pessoal fica com medo, vende as ações a um preço mais barato. Quem é esperto compra as ações num preço mais barato. Tá? Atualmente, aqui no dia que eu tirei o print, estava R$10,70. Na data de hoje já estava com preço menor. E um pouquinho dos números, para você que vai começar a entender essa análise das ações, você tem que olhar para as receitas e pelos lucros que essa empresa dá. Ver se faz sentido o mercado está batendo tanto nessa empresa, sendo que a gente tem um crescimento ali nos seus lucros. Porém, nos últimos 12 meses, a gente teve uma pequena queda, mas essa pequena queda está muito superior aos anos anteriores aí, né? Então a gente ainda não fechou o quarto trimestre de 2023 e não dá para predizer o que aconteceu em 2023. Mas em 2022 e 2021 a gente teve um crescimento de receita bastante atrativo e com isso um crescimento de lucro. Então quando o lucro cai, a cotação também tende a cair. Porém, o que a gente vê quando a gente analisa esse outro gráfico de cotação versus lucro? Vou abrir um parênteses. Esses dados eu tiro do site Investidor 10. Só você digitar no Investidor 10, digita o ticker da ação ou a empresa que você quer pesquisar e ele vai te mostrar esses dados já aí bastante simples, tá? Então, quando a gente analisa no mercado financeiro, a cotação da empresa, ou o preço que ela está valendo, sempre acompanha o lucro que ela gera. Porém, a gente observa um movimento meio que contrário aqui. Na Gerdau, onde a gente tem um lucro um pouco maior e um preço mais baixo. Então, a gente observa que ela está numa linha baixa de preço. A gente já teve esse gráfico ao contrário, né, onde a cotação estava muito mais alta num lucro mais baixo. Então, faz muito mais sentido fazer o aporte quando a cotação está mais baixa do que o lucro, do que um cenário contrário aqui que a gente teve, por exemplo, em 2009, né, totalmente averso aqui à compra, sendo que a oportunidade está agora. Quando a gente analisa mais a longo prazo os números da empresa, a gente pega de um cenário de 2018 para os últimos 12 meses agora, a gente observa que em 2018 ela teve uma receita líquida de 46 bilhões. Depois em 2019, 39, depois passou para 43, aí em 2021, 78 bi, 2022, 82 bi, e nos últimos 12 meses, que ainda não fechou 2023, 72 bi. Então o que a gente observa? Poxa vida, crescimento de receita. Tá, e os lucros, né? O lucro líquido, o montante final que sobra ali para a empresa, como que tá? A gente observa que em 2018, quando ela receita 46 bi, sobra de lucro apenas 2,2. Agora, em 2022, com 82 bi de caixa, já sobrou 11,46 bi. Vou te mostrar por que isso aconteceu também. Nos últimos 12 meses, receitando 72 bilhões, já sobrou 8,19. Um lucro um pouco menor do que 2022, mas ainda não fechamos 2023. Mas acredito que não vai ultrapassar 2022, mas de qualquer forma, você está observando que com o passar dos anos ela vai aumentando um pouquinho, às vezes ondula um pouquinho para baixo, mas a tendência é de alta. Vamos analisar a questão das dívidas, da dívida líquida dela, que é importante também. Olha só, em 2018, onde a empresa receitou 46 bi, ou seja, um lucro menor, né, porque foi só 2,2 bi, ela estava com uma dívida de 12,2 bilhões. Veja que, à medida que a dívida vai diminuindo, eu consigo aumentar também os meus lucros. A gente pega aqui 2020, onde tinha 43 bi de receita com 2,38 bi de lucro, a dívida já tinha baixado para 8,40. Agora a gente pega 2022,
A dívida veio só baixando, está praticamente pela metade do que estava em 2018. 2018 com 12,2 bi, agora 6,6. E nos últimos 12 meses, menos dívida ainda, de 4,50 bi, 4,5, né, bilhões. Veja como a empresa está se tornando cada vez mais saudável no seu caixa, apesar de entregar um pouco de menos lucro. É uma empresa que está muito mais sadia e mais madura, apesar de ser uma empresa bem antiga também. E que a gente observa também aqui, o ROIC é um retorno sobre o patrimônio do investidor, tá? Se fosse uma empresa que tivesse bastante endividada, com dívida líquida por EBITDA acima de 3, por exemplo, a gente já ia analisar o de baixo, que é o ROIC. Ele analisa também ali todo o patrimônio, né? Então é o seguinte, a gente vê também crescimento de ROI. A gente começou com 8, depois 4, 7, 35% de ROI em 2021, 2022, 22% e agora 15%. A gente vê que uma empresa que entregou nos últimos 12 meses 14,7% de dividend yield, negociando a um preço-lucro de 4,05%, tendo um preço sobre o valor patrimonial menor do que ela realmente vale, né? Então a gente observa que é uma empresa que está com um preço bastante atrativo para os investidores. É claro que não é uma recomendação de compra, não estou fazendo uma análise desse tipo, estou trazendo para você os dados aqui do site Status Invest, os dados públicos onde a gente faz a análise, tá? A gente percebe também um EV/EBITDA de 1,12, também sinalizando um preço bastante atrativo que considera o valor da firma pelo lucro que ela oferece. Então esse aqui, abaixo de 7, já sinaliza um preço atrativo. Ela está com 1,1, sabe? Qual que é o sentido de você se desfazer dessas ações aí? Eu não sei, tá? Dívida líquida por EBITDA, 0,32. A gente vai ver um comparativo com as outras empresas, você vai conseguir entender mais ou menos essa questão da dívida. A gente tem uma boa margem, tem um ROI, tem um crescimento de receita de 17% nos últimos 5 anos. Né? Quando a gente olha também, tem esse livro aqui, bastante interessante, do Joe Greenblatt, que é a fórmula mágica para abater o mercado de ações. Aqui nesse livro, ele não é 100% direcionado para o mercado brasileiro, mas é importante a gente tirar alguns conceitos aqui que ele descreve no livro. E um dos conceitos é onde ele busca empresas muito atrativas. Da mesma forma que fazia Benjamin Graham, da mesma forma que o Warren Buffett fazia, da mesma forma que os grandes investidores. O que eles querem? Empresas que são muito rentáveis, que têm um ROI muito bom, que estão negociando num valor baixo, ou empresas esquecidas pelo mercado. Ele ensina um método da gente poder classificar as empresas pelo ROIC e pelo EV/EBITDA e pontuá-las. Quando a gente olha, a Gerdau está em 12º lugar. Aqui, até a 30ª é considerada uma oportunidade de compra. Então observa, quando você vai começar a investir, a gente analisa vários indicadores. A gente analisa os números da empresa, a gente analisa o que a gente espera que essa empresa nos forneça, né, dividendos, crescimentos. A gente analisa o que o mercado está dizendo e a gente analisa como que os livros nos ensinam, como os grandes investidores faziam. Isso é muito importante, tá? Falei isso tudo aí de Gerdau para falar do aporte da semana, dos R$50, onde eu tive a oportunidade de comprar 5 ações a R$10,67, com R$53,35. Para essa semana eu comprei somente a Gerdau, lembrando que você pode ver os outros vídeos, tá? Tem um vídeo análise da empresa em si para você conhecer a Gerdau aqui nesse card. Você pode clicar aqui que você vai ter acesso, tá bom? E depois que a gente fez a compra, agora a parte do dividendo da carteira e o dividendo das ações, que eu acho interessante, se você ficou até o final aqui, a gente analisar uma coisa chamada yield on cost, que é o dividend yield que você pagou pela ação e não pelo que ela está custando hoje no mercado. Olha só, vou te dar um exemplo aqui interessante. Deixa eu pegar uma ação aqui. A gente tem... vamos pegar Caixa Seguridade. Eu tenho 17 ações de Caixa Seguridade no meu preço médio de R$11,31. Hoje, Caixa Seguridade estava custando R$13,05.
Se eu pego o dividendo distribuído por esse valor de R$13, eu vou ter um dividend yield da ação da empresa de 7,69. Quando eu compro essa ação a um preço mais atrativo, ela continua distribuindo o mesmo dividendo. Então, se o dividendo é dividido pelo valor da sua ação, eu tenho um yield maior na minha carteira. É um yield on cost que a gente chama. Vamos pegar outro exemplo aqui. Eu tenho um exemplo de Banco ABC. Eu comprei Banco ABC a R$19 e hoje ele está custando R$23,86. Pelo dividendo pago, analisando o preço da ação, quando você olha o ticket lá no site, Status Invest, Investidor 10, Fundamentos, ele vai te dar que tem um dividend yield de 6,73. Ok, passa no nosso crivo. Só que quando eu compro a um preço mais baixo, a um preço atrativo, R$19, por exemplo, o meu yield é diferente do yield da empresa. O meu yield é maior, porque eu peguei esse lucro que a empresa do dividendo pagou, só que eu paguei um preço por essa ação mais barato. Então eu tenho um yield de 8,30. Entendeu qual que é a filosofia de você comprar sempre a bons preços? Por isso que para fazer os aportes, já das empresas, sinalizando bem para vocês, que já das empresas que estão aqui, né? Vocês acompanham essas empresas desde o início, não tem empresa entrando e saindo, né? Então, já dessas empresas aqui, eu olho qual que tem a melhor oportunidade de compra no momento para eu aumentar esse yield on cost. Quando eu faço o cálculo final, pego a média do dividendo dessas ações, eu tenho 6,9. Pego o dividendo de cada um e divide pelo número de empresas que você analisou. Então eu peguei esses 6 dividendos e dividi por 6. Deu 6,9 de dividend yield, que é um dividendo atrativo. Só que quando eu olho o dividendo da carteira pelo mesmo método, né? Somei todos os yields on costs e dividi por 6, que eu tenho 6 ações, eu tenho um yield da carteira de 7,3. Então, quanto mais barato eu conseguir comprar as ações, mais lucrativa essas empresas que eu compro as ações continuam sendo, maior vai ser o meu dividendo. Olha só, para a gente conversar mais, você pode me seguir lá no Instagram. No Instagram eu faço posts diários, é mais despretensioso, é um conteúdo mais volátil, a gente conversa sobre o dia a dia, tem caixinha de perguntas todo dia, você pode participar. Vou gostar muito da sua participação lá, tá bom? Era uma meta futura adicionar mais uma outra ação na carteira do canal, mas eu estou esperando um pouquinho para aproveitar essa atratividade no preço que eu estou pagando e eu estou vigiando o preço dessa outra ação que eu quero comprar para aproveitar também esse yield on cost um pouco melhor, tá bom? E hoje foi isso. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa aqui, deixa o like no vídeo para mim, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, vai te lembrar que tem vídeo 3 vezes na semana, tá bom? Comente aqui, você é investidor de Gerdau ou qual outra empresa de metais que você tem na sua carteira? E fiquei muito feliz de fazer esse vídeo para você. Te vejo no próximo.